Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um encontro do nosso curso de Direito Administrativo, para o nosso Essencial de Delegado. Pessoal, quero dar continuidade com você ao estudo da improbidade e agora continuarmos no estudo da tipologia da improbidade, mas passarmos num quadro comparativo. Eu quero aqui passar com você, montar um quadro com você do artigo 9º, do artigo 10 e do artigo 11. Veja, pessoal, que anteriormente à Lei 14.230, nós tínhamos o artigo 10A. O artigo 10A deixa de existir, ele foi revogado. Perfeito? Então vamos montar nossa tabelinha. Artigo 9º, artigo 10 e artigo 11. Pessoal, o artigo 9º, o caso é de enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. O artigo 10 é o caso de lesão ao erário. E o artigo 11 é o caso de violação a princípios. Perfeito? Bom, vamos lá. Para que o enriquecimento ilícito se configure, eu preciso de uma ação e uma ação necessariamente dolosa. Por sua vez, o artigo 10, a lesão ao erário, eu preciso de uma ação ou omissão, mas agora necessariamente dolosa. Em outras palavras, chamo atenção para você que não há mais a figura da culpa, inclusive no artigo 10, que era onde havia a possibilidade. O artigo 11 também vai ocorrer a violação a princípios por meio de uma ação ou omissão, e uma ação ou omissão também necessariamente dolosa. E lembrando que esse dolo é um dolo específico. Veja, pessoal, no enriquecimento ilícito, nós temos alguns verbos que se repetem ao longo do artigo 9º. Existem alguns verbos que se repetem, como adquirir, perceber, aceitar, utilizar. Veja, meus amigos, que são verbos em que o agente público vai ganhar algo ilícito. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu te asseguro que nos casos do artigo 9º você não precisa ler os incisos, que são vários incisos. Te asseguro que você não precisa ler. Por quê? Porque basta você olhar o verbo. O verbo tem que ser que dê uma noção, que seja uma ação de que o agente público está ganhando algo. Adquirir, perceber, receber, aceitar, utilizar. Veja, o agente público adquire, recebe, percebe, utiliza, aceita. E aí, é claro, tem que ser algo ilegal, porque senão não é improbidade. No artigo 10, os verbos também se repetem. Eu vou ter facilitar, eu vou ter concorrer, eu vou ter permitir, eu vou ter doar. Facilitar, concorrer, permitir, doar. São verbos que não dão a ideia de que o agente público está ganhando algo. Não, o agente público não está ganhando nada.
mas ele está permitindo que um terceiro ganhe, ele está facilitando para que um terceiro ganhe, ele está concorrendo para que um terceiro ganhe. Então, muito cuidado com os verbos. E na violação a princípios, eu não tenho verbos, mas eu vou ter hipóteses relevantes, que nós vamos conversar sobre elas daqui a pouquinho. Pessoal, o que eu quero falar com você ainda? Que o rol do artigo 9 e 10 é um rol exemplificativo. O rol do artigo 9 e do artigo 10 é um rol meramente exemplificativo. Ao passo que do artigo 11 é um rol taxativo. Anote isso aí. Artigo 9 e 10, rol exemplificativo. Artigo 11, rol taxativo. Outra coisa que eu quero trazer para você. No artigo 10 de lesão ao erário, dano ao erário, lesão ao erário, é preciso do dano efetivo. No artigo 10, é preciso do dano efetivo. Não há que se falar em dano presumido mais. Nós vamos ver isso porque é para um caso específico, que inclusive teve a redação alterada, e isso é para superar o entendimento do STJ. Mas daqui a pouco a gente vê. Bom, o que eu quero conversar com você aqui agora? Eu quero passar em alguns casos do artigo 9, do artigo 10 e do artigo 11. Começo com o artigo 9, inciso 7. Olha o verbo, pessoal, adquirir. Adquirir. Artigo 9 é enriquecimento ilícito. Adquirir. É verbo que dá a ideia, a noção de que o agente está ganhando algo. E, claro, algo indevido. O que eu chamo a atenção para você? Que o artigo 9, inciso 7, vai dizer que é ato de improbidade adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, carga, emprego, função e em razão deles, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. E aí, pessoal, a redação anterior parava aqui, ó. Adquirir bens, rendas desproporcionais ao valor da sua renda é ato de improbidade. E parava ali. Só que a lei 14.230 trouxe essa situação, olha, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Porque, pessoal, o sujeito que é agente público, essa é uma mudança importante e interessante, boa. Porque o sujeito que é agente público, ele não necessariamente é só agente público. Ele pode exercer uma outra atividade que dê a ele rendimentos talvez iguais ou maiores ao exercício da função pública. E, consequentemente, ele vai ter uma evolução patrimonial maior do que a renda de agente público. Mas de origem lícita, de trabalho dele. Então, a lei assegura a demonstração da licitude da origem dessa evolução. Perfeito? Muito bem. Agora vamos falar das alterações do artigo 10. A que me chamou mais atenção foi o inciso 8º, porque veja, lembra que eu disse a você? Cuidado, porque agora exige-se o dano efetivo, não havendo mais que se falar em dano in re ipsa, em dano presumido. É aqui, ó. Chama atenção o inciso 8º, que na sua parte final exige a perda patrimonial efetiva no caso de frustração de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias. É aquilo que eu disse para você. A jurisprudência do STJ
no que tange à fraude à licitação, estabelecia que poderia haver que haveria, na verdade, um dano in re ipsa, um dano presumido ao patrimônio público. Então, portanto, a alteração legislativa é uma nítida superação do entendimento da jurisprudência do STJ. Não há mais que se falar em dano in re ipsa ao patrimônio público. Precisa-se de efetivo dano, inclusive na fraude à licitação. Outras alterações do artigo 10 que me chamam a atenção. O inciso 1, o inciso 10 e o inciso 19. O inciso 1 vai dizer, é ato de improbidade, facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades do artigo 1º. Qual que é a relevância aqui? A alteração do indevida. Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação. Porque não havia essa palavra a indevida, a expressão a indevida. Então fica aqui a alteração para você ficar atento. Agora, as alterações mais relevantes, o inciso 10 e o inciso 19. Porque o inciso 10 vai falar assim, olha, é ato de improbidade agir ilicitamente. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Pessoal, agir ilicitamente. Porque antes era agir negligentemente. Mas acontece que não há mais o ato de improbidade culposo. Agora, somente o ato de improbidade doloso. Então, o agir não é mais negligentemente, é agir ilicitamente. A mesma coisa no inciso 19, agir para a configuração de ilícito. E aí vem o restante. Porque anteriormente era negligentemente. Então, muito cuidado numa prova objetiva com esse tipo de questão. Agir negligentemente, não, vai estar errado. Porque não há mais modalidade culposa. Agora, necessariamente, a modalidade é dolosa. Para fecharmos o artigo 10, trago para você o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O parágrafo 1º diz que nos casos de inobservância de formalidades legais ou regulamentares, que não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades. O parágrafo 1º está novamente reforçando a exigência de perda patrimonial efetiva. O parágrafo 1º do artigo 10 exige e reforça a perda patrimonial efetiva, não havendo que se falar em ato de improbidade por lesão ao erário sem perda patrimonial efetiva. E o parágrafo 2º, olha que relevante esse parágrafo 2º, que a mera perda patrimonial decorrente de atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado o ato doloso praticado com essa finalidade. A mera perda patrimonial não acarretará improbidade, salvo se houver um ato doloso praticado com essa finalidade. Tá vendo? Novamente a preocupação do dolo específico. Novamente a preocupação com o dolo específico. Muito bem. A gente vai agora analisar os casos do artigo 11. E aí, pessoal, o que eu quero fazer com você? Eu vou analisar com você os casos que foram revogados e vou trazer os novos. Por que eu vou trazer os casos que foram revogados? Porque eu aposto que as provas vão falar é ato de improbidade que viola princípios e vão copiar o dispositivo que foi revogado.
E se você não ficar atento, você vai marcar certo, porque esses dispositivos eram tão comuns de serem cobrados em prova como violação a princípios, que a banca vai fazer essa pegadinha. Então, o primeiro que eu trago para você do artigo, a primeira coisa que eu trago para você do artigo 11 são esses 4 incisos que foram revogados. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, ou diverso daquele previsto na regra de competência. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade. Transferir recursos a entidades privadas em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de algum instrumento. Muito cuidado, principalmente com esses 2 primeiros aqui, olha. Muito cuidado com esses 2 primeiros, que eram sempre os exemplos clássicos de cobrança de violação a princípios. Então veja, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício não são mais atos de improbidade. Não são mais atos de improbidade. E aí eu trago para você as novidades. Veja, primeiro, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade do Estado, negar publicidade a atos, exceto em razão de sua imprescindibilidade, para a segurança da sociedade ou do Estado. Aí, pessoal, isso aqui é um terror. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor, mas você vai concordar que isso aqui, olha, é um terror. Negar publicidade a ato. E aí excepciona para as questões de segurança da sociedade e do Estado, tudo vai ser segurança do Estado ou da sociedade. E vai ficar em sigilo. Não é ato de improbidade. 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar a irregularidade. E aí, talvez, os 2 pontos mais relevantes. O inciso 11 e o inciso 12. O inciso 11 traz o conceito legal de nepotismo. O inciso 11 traz o conceito legal de nepotismo, ok? Que é o mesmo conceito da súmula vinculante 13 do Supremo. Mesma coisa. E o inciso 12, que vai dizer que é ato de improbidade a violação ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que vai dizer que a publicidade dos atos, programas da administração deve ter caráter educativo, informativo, de orientação social, não podendo constar símbolos, nomes ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de agente ou de autoridade. Então, quando houver uma publicidade que caracterize promoção pessoal de agente ou de autoridade, eu vou falar em ato de improbidade. Vamos fazer alguns comentários do artigo 11, dos parágrafos do artigo 11. Vem o parágrafo 1º e fala que somente haverá improbidade no caso de violação a princípios, quando, na conduta funcional do agente, for comprovado o fim de obter um proveito ou benefício indevido para si mesmo ou para outra pessoa ou entidade. E o parágrafo 2º vem e fala que aplica essa disposição a todo e qualquer ato de improbidade, bem como em qualquer outra lei que institua ato de improbidade. Meus amigos, isso aqui novamente reforça a figura do dolo específico. Perfeito? Vem o parágrafo 3º e diz que o enquadramento de conduta funcional pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função,
indicando-se as normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. Parágrafo 4º vem e fala, olha, os atos de improbidade, aqui tratados, né, do artigo 11, exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. O que o artigo 11, parágrafo 4º está dizendo é que para que se configure violação a princípios, não precisa haver enriquecimento ilícito do agente, nem precisa haver dano ao erário. O que tem que haver é a lesividade relevante de uma violação a princípios. Aí eu trago para você uma análise ainda acerca do inciso 11 do artigo 11, que vai tratar da vedação ao nepotismo, o conceito legal de nepotismo. E é relevante você perceber que o artigo 11, no parágrafo 5º, vai dizer que a nomeação de parentes não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte de detentores de mandato eletivo, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Então veja, pessoal, de nomeação de parentes não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte de detentores de mandato eletivo, tendo a necessidade de aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Mais uma vez, a preocupação com o dolo específico. Mais uma vez, a preocupação com o dolo específico. E para fecharmos esse nosso primeiro bloco, trago para você ainda comparativos do artigo 10, inciso 8º, com o 11.5, e do 9º, 4, com o 10.13. Esses aqui, ó, 10, 8º e 11.5, aqui você vai ter que memorizar. Eu tenho convicção de que as bancas vão brincar com isso aqui pra caramba. Olha lá. Tá aqui o 10, 8º, ó. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Isso é ato de improbidade que configura dano ao erário. Então memorize isso. Porque frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso, chamamento ou também de procedimento licitatório, só que agora visando a obter benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiro, é ato de improbidade que viola princípios. Ofender, frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de licitação para obter benefício próprio, viola princípios. Agora, frustrar a licitude do processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva, é dano ao erário. E veja ainda o artigo 9º, inciso 4 e o 10.13. Esse aqui, cá entre nós, você mataria com o macete que eu te dei, dos verbos. Porque veja, utilizar, nem precisa ler o resto. Utilizar é o agente público ganhando. Ora, utilizar é ato de improbidade que configura enriquecimento. Então veja, utilizar em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição das entidades, bem como trabalho de servidores, empregados ou terceiros. Utilizar é ato de improbidade e de enriquecimento ilícito. Agora, olha, permitir que se utilize é ato de improbidade que configura dano ao erário.
permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos, bem como o trabalho de servidor, empregado ou terceiro, é ato de improbidade que configura dano ao erário. Perfeito? Muito bem. Meus amigos, no nosso próximo bloco, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e passarmos aqui, olha, no tópico das sanções. E vamos caminhando para o final da improbidade. Vamos passar nas sanções de improbidade, vamos passar rapidamente no procedimento da improbidade, nas alterações mais relevantes, na prescrição e nos comentários finais. Perfeito? E agora eu trago para você as sanções de improbidade. Meus amigos, as sanções de improbidade vão estar previstas lá no artigo 12 da Lei 8429. Só trazer uma ressalva para você que o ressarcimento integral do dano não é efetivamente uma sanção, é uma consequência da condenação. Mas eu trago para você aqui, para você saber que nos 3 casos, se houver dano efetivo, haverá o ressarcimento integral. Perfeito? Tá, beleza. Então vamos lá e veja o seguinte. Nós temos as sanções do enriquecimento ilícito, nós temos as sanções do prejuízo ao erário e as sanções de violação a princípios. Observe, pessoal, que a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, nós podemos ter no enriquecimento e no prejuízo ao erário, mas não teremos na violação a princípios. O ressarcimento integral do dano, se efetivo, nós vamos ter nos 3. Aí observe, a perda da função teremos no enriquecimento, teremos no prejuízo ao erário, mas não teremos na violação a princípios. A suspensão dos direitos políticos vamos ter no enriquecimento e vamos ter no prejuízo ao erário, mas não teremos na violação a princípios. E aí eu chamo a atenção para você que a suspensão dos direitos políticos no enriquecimento é de até 14 anos, ao passo que no prejuízo ao erário, de até 12 anos. O pagamento da multa civil nós poderemos ter nas 3, e no enriquecimento é equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. No prejuízo ao erário, equivalente ao valor do dano. E na violação a princípios, até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. A proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios é pelo prazo não superior a 14 anos, igual ao prazo da suspensão dos direitos políticos, tanto para o enriquecimento, olha, quanto para o prejuízo ao erário, também por prazo não superior a 12 anos. E especificamente na violação a princípios, por prazo não superior a 4 anos. Pessoal, é muito importante que você faça a memorização das sanções de improbidade. É relevantíssimo que você passe nessa memorização. Eu chamo a atenção, meus amigos, observem, que o enriquecimento ilícito é mais grave que prejuízo ao erário, que é mais grave que a violação a princípios. Como é que a gente sabe isso? Pela dosimetria das penas. Pelo patamar das penas, a gente percebe que o enriquecimento ilícito é mais grave que o prejuízo ao erário, que é mais grave que a violação a princípios. Eu chamo a atenção para você que na violação a princípios nós não temos perda dos valores, dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, e isso a gente já não tinha anteriormente, mas chama a atenção que também nós não teremos agora perda da função e suspensão dos direitos
políticos. Ou seja, violar princípios nos termos do artigo 11 compensa. Porque, olha as sanções, o ressarcimento integral do dano, se efetivo. A multa é de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. É uma multa pagável, se você pensar. E a proibição de contratar com o poder público é por um prazo irrisório, não superior a 4 anos. Então, honestamente, compensa praticar violação a princípios. Tá, muito bem. Vamos lá. E trago aqui agora para você uma série de comentários sobre as questões das sanções. O primeiro comentário, desconfigurem, né, desconsiderem, melhor dizendo, essas numerações, tá? Desconsiderem essas numerações. O que eu quero trazer para você, o relevantíssimo, o artigo 12, parágrafo 1º, é que a sanção de perda da função atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração. Então, pessoal, há uma superação, num primeiro momento, do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a perda da função implicaria na perda de todo e qualquer cargo que o sujeito ocupasse no momento do trânsito em julgado da sentença. A nova lei diz que o sujeito só perde o vínculo, o cargo, que ele detinha com o poder público na época do cometimento da infração e não mais do trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas presta atenção. Na hipótese de enriquecimento ilícito, especificamente na hipótese de enriquecimento ilícito, e em caráter excepcional, o magistrado poderá estender aos demais vínculos, considerando as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Então, a regra é que a perda da sanção, a perda da função, vai recair apenas no vínculo que o sujeito detinha no momento do cometimento da infração. Mas especificamente, no enriquecimento ilícito, poderá alcançar os demais vínculos. Perfeito? Outro comentário que eu trago para você, olha. Agora o parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 12. A multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade. Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os critérios econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Pessoal, esta é uma preocupação da nova lei. Ao sancionar a pessoa jurídica, nós temos que pensar nos impactos econômicos e sociais que podem gerar as questões de a falência da empresa e, consequentemente, de desempregos que podem gerar. Então, observe que na responsabilização da pessoa jurídica devem ser considerados os efeitos econômicos e sociais com o objetivo, de modo a viabilizar a manutenção das suas atividades. É a preservação da pessoa jurídica. Veja, o parágrafo 4º vai dizer que, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, isso aqui é uma interação muito relevante, a pena de proibição de contratar com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, devendo sempre se observar os impactos econômicos e sociais da função, de modo a preservar a função social da pessoa jurídica. Mais uma preocupação com a questão da preservação da pessoa jurídica. Mas o que eu chamo a atenção para você, que é relevante,
é que a pena de proibição de contratar com o poder público, como regra, ela vai abarcar, ela vai ficar restrita ao ente envolvido na improbidade. E, excepcionalmente, poderá extrapolar o ente. Excepcionalmente, poderá extrapolar o ente. Ainda, o parágrafo 5º vem e estabelece que, em se tratando de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela lei, a sanção se limitará à aplicação de multa, sem prejuízo de ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso. Ainda, ocorrendo lesão ao patrimônio, a reparação do dano deve deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa, tendo por objeto os mesmos fatos. Isso aqui é um ponto relevantíssimo de alteração da nova lei, que é a ideia, é o princípio da harmonização das sanções. O que quer aqui é evitar o sancionamento excessivo da pessoa jurídica, na verdade, do autor do ato de improbidade. Quer-se evitar o sancionamento excessivo, porque busca-se a harmonização das sanções. Então, ao sancionar o sujeito, ao estabelecer a reparação do dano, deve-se observar aquilo que foi estabelecido nas instâncias criminal, civil e administrativa. Veja o parágrafo 7º. As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base na lei de improbidade e na lei anticorrupção deverão observar o princípio constitucional do nobis in idem. A gente já tinha visto isso. Que quando for ato de improbidade, mas também for infração da lei anticorrupção, ato lesivo à administração nos termos da lei anticorrupção, não se aplicam as sanções da improbidade. Esse comentário que nós vamos fazer aqui agora é relevantíssimo. Ele certamente vai aparecer nas próximas provas. As sanções de improbidade só podem ser executadas com o trânsito em julgado da sentença condenatória. As sanções de improbidade só podem ser aplicadas com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Todas elas. É uma nítida alteração à Lei 8429, que estabelecia apenas a perda da função e a suspensão dos direitos políticos com o trânsito em julgado. Aqui agora, todas as sanções só podem ser executadas com o trânsito em julgado. Outro relevante, parágrafo 10, que vai dizer que, para efeito da contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Olha isso, pessoal. A lei está dizendo que o período entre a decisão colegiada e a decisão transitada em julgado, então o período entre o primeiro momento, entre o dia 0, entre o dia 1, que houve a sentença, a decisão colegiada, até o trânsito em julgado, esse período já conta como suspensão dos direitos políticos. Olha lá, vai ser computado retroativamente esse intervalo para efeitos de contagem da sanção da suspensão dos direitos políticos. Para mim isso aí é um absurdo, tá? Mas é o que está. Trago para você ainda outros comentários relevantíssimos. Estamos fechando esses comentários para a gente passar para a parte de processo e prescrição. Olha lá. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual ou evitar a iminente prática de novos ilícitos. Cá entre nós, esse afastamento não é novidade. O importante é o prazo. Veja, pessoal, que esse afastamento será de até 90 dias
prorrogáveis uma vez por igual período, por decisão motivada. É o artigo 20, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Até 90 dias esse afastamento, podendo ser prorrogado. Presta muita atenção que o 17 aqui, ó, o número 17, traz um ponto relevante com um conflito entre a jurisprudência do STJ e agora a redação da nova lei. Porque o STJ tem mitigado o princípio da congruência, da adstrição, que é o juiz atrelado ao pedido. Ou seja, de acordo com o STJ, o juiz poderia aplicar sanção distinta daquela pedida na inicial. Então, se o autor da ação de improbidade tivesse pedido sanções atreladas ao enriquecimento, ao prejuízo ao erário, o juiz poderia analisar o caso e falar: isso não é prejuízo ao erário, isso é enriquecimento ilícito, ou mais, o juiz poderia aplicar penalidades que não estão na petição inicial. É a mitigação ao princípio da adstrição. Vem a nova lei, lá no artigo 17, parágrafo 10F, inciso 1, e estabelece que será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade que o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Então aqui é uma superação da jurisprudência do STJ. O juiz estará atrelado ao pedido, não podendo aplicar sanção diversa nem capitulação jurídica diversa. A ver se o STJ vai manter esse posicionamento da lei ou vai manter o seu atual posicionamento. Vamos ver. Mas a literalidade é o que eu acho que nos interessa mais. De acordo ainda com o STJ, não é possível a fixação das penas aquém do mínimo legal, abaixo do mínimo legal. Não é possível. Outro ponto relevante, trago para você, jurisprudência do STJ, e aí a gente fecha os comentários, de que são cabíveis medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial no cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade. Então grave isso. São cabíveis medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial. Exemplo dessas medidas: a apreensão da carteira de habilitação e do passaporte de um devedor. São medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial, passíveis de serem aplicadas no cumprimento de sentença da ação de improbidade. Pessoal, agora vamos lá e eu trago para você aqui um pouco sobre o procedimento judicial, que vem disciplinado dos artigos 17 a 18A, perfeito? Presta atenção que a ação de improbidade agora é proposta pelo Ministério Público, no rito comum do CPC. Eu quero te chamar a atenção que a ação de improbidade tem agora legitimado exclusivo o Ministério Público. A Fazenda Pública não tem mais legitimidade para a propositura da ação de improbidade. E aí observe, né, a Fazenda Pública não tem mais legitimidade, e aí observe essas duas situações, essas duas previsões, que estabelecem que no prazo de 1 ano, a partir da publicação da Lei 14.230, o MP manifestará interesse no prosseguimento das ações por improbidade, em curso ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em grau de recurso, de modo que, nesse prazo de 1 ano, suspende-se o processo, sendo vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, salvo nos casos de arguição de impedimento e suspeição. O que é relevante?
que a Fazenda Pública não tem mais legitimidade. E nas ações que a Fazenda Pública tenha ajuizado, o MP tem o prazo de 1 ano a contar da publicação da 14.230 para manifestar interesse no prosseguimento da ação. E se o MP não manifestar nesse prazo de 1 ano? Se ele não se manifestar, o processo em questão será extinto sem resolução de mérito. Perfeito? Bom, vou trazer para você uma lousa que tira um print ou anote muito bem no seu caderno, porque isso aqui certamente despencará em prova. É a disposição que estabelece que não se aplica na ação de improbidade. Pessoal, você não precisa ter dúvida, tá? Não precisam ter dúvida. Isso aqui vai despencar em prova. Não são aplicados na ação de improbidade. O quê? Primeiro, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia, a imposição do ônus de prova ao réu na forma dos dispositivos do CPC, que é a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova, distribuição dinâmica do ônus da prova. Então presta atenção, não se aplica na ação de improbidade a presunção de veracidade dos fatos no caso de revelia e nem a distribuição dinâmica do ônus de prova não se aplica. Como também não se aplica o ajuizamento de mais de uma ação pelo mesmo fato, competindo ao CNMP dirimir os conflitos de atribuições entre membros do MP distintos. E o mais, ainda o também extremamente relevante, o inciso 4, o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. Por que isso é relevante? Porque o STJ tem o entendimento, o STJ tem o entendimento de que se aplica o reexame necessário nesses casos de improcedência ou extinção sem resolução de mérito. Mas a nova lei estabelece que não se aplica. Não precisa ter dúvida, viu? Isso vai despencar em prova. Como também vai este ponto, o ANPC, o Acordo de Não Persecução Cível. O acordo de não persecução cível vai cair demais em prova, porque houve um detalhamento muito considerável na nova lei. Olha lá, o MP poderá celebrar o acordo de não persecução cível, desde que presentes os seguintes resultados: integral ressarcimento do dano, a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Então, esses dois resultados precisam estar presentes. E ainda, veja que para a celebração do acordo, cumulativamente precisa-se da oitiva do ente federado lesado, seja em momento anterior ou posterior à propositura da ação, da aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do MP competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação, e ainda precisa-se de homologação judicial, independente do acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade. Então, pessoal, a celebração do acordo de não persecução cível, observe, ela pode ser anterior à ação de improbidade ou posterior à ação de improbidade. A celebração do acordo de não persecução cível, que é de legitimidade do Ministério Público, poderá ser celebrado antes do ajuizamento da ação de improbidade ou depois do ajuizamento da ação de improbidade. E depende desses três requisitos cumulativos. Bom, para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido,
deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas para que se manifeste com indicação de parâmetros no prazo de 90 dias. Esse acordo poderá ser celebrado no curso das investigações de apuração de ilícito, no curso da ação de improbidade ou até mesmo quando da execução da sentença. É aquilo que a gente tinha falado, que a ação, o acordo de não persecução pode ser antes ou depois da ação, inclusive, pessoal, quando na execução da sentença, hein? Pode ser na apuração do ilícito antes do ajuizamento da ação, no curso da ação, após o ajuizamento da ação, e inclusive no momento da execução da sentença condenatória. Observe que se o sujeito descumprir o acordo, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contados do conhecimento pelo MP do efetivo descumprimento. Então, essas são as regras do acordo de não persecução civil. Perfeito? Na nossa próxima aula, pessoal, nós vamos fechar no primeiro bloco, até antes, acredito, mas no primeiro bloco, a temática da improbidade e vamos iniciar a temática de licitações e contratos. Perfeito? Então é isso, meus amigos. Um grande abraço e eu te encontro na nossa próxima aula.